Fala galera, vocês estão bem? Hoje a gente vai falar de um assunto de utilidade pública que muito tem se falado, principalmente agora no evento da Copa do Mundo, sobre o vício em jogos, uma doença chamada ludopatia. Fica aqui comigo, que eu sou Carlos Cascarrari e é desse assunto que a gente vai falar hoje. Se você está passando por isso, se você conhece alguém, um amigo, uma amiga, um familiar que está passando por essa situação, fica aqui, que a gente vai falar desse tema, dar algumas orientações e, lógico, deixar a contatos para que você procure uma ajuda profissional que possa orientar da melhor forma como tratar disso, que é uma doença, é um problema de saúde pública. Então, fica aqui que a gente vai ler um texto falando desse assunto e colocar algumas impressões. Combinado? Bom, galera, vamos lá. O texto que a gente vai ler hoje é do site Terra, né? Onde o título ele é O que é ludopatia? Saiba mais sobre vícios em jogos de azar, né? Então, com a popularização das apostas através das plataformas online, o número de viciados no jogo de azar tende a crescer. Então, é um texto da redação, né, Perfil Brasil, publicado em 12 de abril de 2026. Bom, vamos começando aqui. Com a recente popularização dos jogos de azar através das plataformas de aposta, especialistas têm demonstrado preocupação com a possibilidade do aumento do vício. A ludopatia é um termo técnico para designar o vício patológico em jogar, classificado como doença pela Organização Mundial da Saúde. Então a gente tem aqui uma primeira imagem de uma pessoa, ou que parece estar na cama, num sofá, né, com um celular, né, olhando aqui um celular. Continuando aqui o texto, a facilidade de apostar pela internet, o número de viciados tende a crescer. A dependência em jogo funciona de maneira semelhante à dependência química, onde o cérebro desenvolve uma fissura por uma emoção. No caso da ludopatia, essa emoção é gerada por apostas e jogos. Durante a aposta, o indivíduo sente um pico de dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer, levando a um ciclo incessante de jogo. Pesquisas recentes afirmam que o vício de apostadores pode ser tão ou mais intenso que o vício por álcool ou drogas. Quais são os sinais de alerta da ludopatia? A ludopatia é uma doença e, por isso, quanto mais precocemente forem entendidos os sinais de alerta, mais fácil será o tratamento para o viciado. Isso porque passar para uma vida sem a dopamina constante do jogo pode ser muito mais desafiador quando o organismo já está acostumado com doses do neurotransmissor todos os dias, vindos do mesmo lugar. Os sinais de alerta incluem preocupação contínua com jogos, necessidade de aumentar gradativamente a quantia de dinheiro apostado, falhas na tentativa de parar ou controlar o jogo, irritabilidade quando se para ou diminui a frequência dos jogos, jogar como fuga de problemas ou para aliviar estados emocionais negativos, tentativa de recuperar o dinheiro perdido ao aumentar as apostas, mentiras para esconder o grau de endividamento com o jogo e perdão de relações significativas e oportunidades devido ao jogo. Ao perceber alguns dos sinais de alerta, é importante que o apostador busque ajuda para lidar com a ludopatia. Como procurar ajuda? Muitos que enfrentam o vício em jogos acreditam ser capazes de superar o problema sozinho. No entanto, o apoio especializado é frequentemente necessário. Terapias comportamentais, intervenções em grupo ou mesmo o apoio de programas como a Irmandade de Jogadores Anônimos podem ser benéficos para o viciado. Tratamentos podem incluir terapia individual, terapia em grupo, em alguns casos, consultas familiares. Todos visam tratar não apenas o vício em si, mas também ajudar a gerenciar as emoções que levam ao comportamento compulsivo. Se você ou alguém próximo está lidando com problemas relacionados ao jogo, é crucial buscar ajuda. A ludopatia é uma condição séria que pode destruir vidas, mas com o tratamento adequado é possível recuperar o controle e retomar o caminho de uma vida saudável.
Galera, então tá aqui o texto. Hoje é um texto, como eu comentei no início, é um texto de utilidade pública. Eu tenho lido. Por que eu decidi compartilhar com vocês? Porque eu tenho lido em reportagens, principalmente no veículo Estado de São Paulo, né? E isso acabou se tornando mais sensível. Isso veio mais à tona principalmente agora no evento, né, da Copa do Mundo de 2026, onde a gente viu que muitos dos canais e dos patrocinadores são bets. E, por consequência, veio uma discussão dos efeitos colaterais que o excesso de jogo, né, ele pode acarretar nas famílias. O aumento de endividamento, mudanças de hábitos, a pessoa ela deixa, algumas pessoas estão deixando de almoçar no seu trabalho para poder vender, né, o seu vale alimentação, o seu vale refeição para apostar em bets. A gente tem visto algumas medidas que me parecem, por enquanto, paliativas do governo para poder barrar o uso de bets, como o bloqueio, né, a proibição de pessoas que recebem algum auxílio do governo em apostar nas bets, comunicações e notificações dos bancos, quando o sistema ele identifica que aquele valor ele vai ser enviado para uma bet, busca e também uma busca e também a proibição, né, de mecanismos de bets ditas ilegais que estão operando aqui no Brasil, que a gente não sabe exatamente o que é essa fronteira, né, do legal e do ilegal. Existe uma conversa, uma discussão muito longa, lembrando que eu não sou um especialista em um jurista, eu não sou um advogado sobre a questão do que é ou não a bet. Mas o que tem me alarmado muito, lendo, né, recente, acompanhado notícias em jornais e principalmente pela preocupação e trazendo isso alinhado ao canal aqui do Creme do Milho, que é exatamente essa questão de um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio, é totalmente o contrário do que a gente busca aqui no propósito do canal, um equilíbrio pessoal, profissional, um bem-estar pessoal com o que está ao nosso redor, né? E eu tenho visto que esse tipo de jogo, de vício das bets tem gerado aí preocupações e efeitos colaterais grandes em diversas camadas da sociedade. Emprego, relacionamento familiar, endividamento e etc. E aí é importante a gente sempre dar os nomes certos às coisas, né? Porque aqui a gente não está falando de um hobby, de uma simples compulsão, né? Ou de algo que é muito assim passageiro. A gente está falando aqui de algo que é um vício, né? E tem uma classificação de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Isso se chama ludopatia, que é o vício em jogos, né? E precisa de todo um acompanhamento psicoemocional, social, exatamente buscando prevenir, né, e fazer com que a pessoa ela saia desse vício e volte a ter uma vida normal, assim como pessoas que infelizmente acabam, né, absorvendo e tendo vícios como entorpecentes, bebida alcoólica, outros tipos de jogos e outros tipos de compulsões, né? Então assim, galera, busquem ajuda. Primeiro, se você ou alguém que você conhece está precisando de ajuda, busque lugares de referência que possam te orientar. Então, dependendo da sua cidade, você pode ter o CVV,
que é o Centro de Valorização à Vida. Existem várias formas de comunicação que você pode ter pela internet, por chat, você pode ligar para o CVV e sempre vai ter alguém que vai estar com uma escutativa para poder te ajudar. Você pode buscar, aqui nessa reportagem que eu li, aqui ele está falando da Irmandade de Jogadores Anônimos. Você pode procurar ajuda na igreja, no centro que você religioso que você frequenta, né? Pedir uma orientação que vai ter alguém que possa te ajudar. Você pode pedir ajuda num posto de saúde que alguém pode encaminhar você para fazer um tratamento ou te levar para um centro de apoio de pessoas que têm que estão passando pela mesma situação, né? E assim, minha mensagem final é: não diminuam a preocupação ou a relevância que isso pode ter na vida de quem você gosta ou na sua, né, na sua vida, de quem está convivendo com você, de um amigo, de uma amiga. A gente tem visto relatos sérios, graves, de pessoas assim que têm atentado, né, contra a vida, que tem pessoas que têm feito se comportado ou perderam um controle de si devido à ludopatia. E aqui, como eu falei no começo, a gente quer fazer um vídeo de interesse público, né? Um vídeo de saúde pública para fazer com que pessoas ou quem está aí do seu outro lado assistindo, ele possa saber que esse problema existe, primeiro saber que isso tem nome e depois ele conseguir buscar uma ajuda adequada e fazer com que essa pessoa saia disso e possa, com cuidado, com muito carinho, com muito respeito, voltar a ter uma vida normal. Cuidado, muito respeito e cuidado com os julgamentos de quem está passando por isso. Vamos praticar muita empatia, porque não é a pessoa, ninguém se coloca numa situação dessa, nesse tipo de situação voluntariamente. O ambiente pode causar isso, pode ter antecedentes, pessoas podem ter predisposição, pessoas podem estar passando por momentos de fragilidade emocional, uma série de fatores. Vamos ter muito carinho, muito respeito com quem está passando por isso, porque essa pessoa está precisando de ajuda, essa pessoa ela não está no estado normal dela de comportamento, né? Então cabe a gente que estamos minimamente num estado normal, emocional, a gente tentar orientar essa pessoa para evitar que algo, né, mais sério aconteça, combinado? Porque são pessoas que a gente gosta, são pessoas que a gente quer bem, né? E a tela do celular, ela tende a diminuir muito a gravidade desse problema, né? Porque ele vai lá, faz um Pix, e aí depois ele entra na plataforma, ele vai jogar e etc, etc. E isso tende a diminuir, né? Parece que é um joguinho romântico, é um joguinho simples, né? Lúdico, que alguém tá jogando ali, como quem joga um jogo de Tetris, como quem tá jogando alguma outra coisa ali, como a gente jogava na nossa adolescência, ou algo que a gente joga, né, até hoje em um videogame na sala da nossa casa, e não é nada disso, não é nada disso. São mecanismos pensados, muito bem planejados, que eles tendem a cooptar, né, a capturar pessoas que podem ter uma inclinação, né, ou uma fraqueza para esse tipo de mecanismo de jogo, né? E aí, infelizmente, pode ser um caminho que para você reverter ele pode ser muito custoso, emocional, e pode impactar a vida de quem está ao redor, né? Então vamos sempre olhar, tentar dar um passo atrás e tentar entender o conjunto e apoiar quem está passando isso, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Hoje é um vídeo o propósito do canal é sempre um vídeo voltado para equilíbrio pessoal e profissional, mas cabe sim
a gente que cria conteúdo, né, e o propósito do canal é sempre criar conteúdos de qualidade que ajudem o próximo, trazer esse assunto, né, aqui para as pessoas que estão acompanhando o canal. Nós já passamos de 2.000 inscritos, então tem 2.000 pessoas, pelo menos aí, que podem, né, receber essa mensagem ou né? A gente torce que não, mas alguém pode estar passando, né? Algum inscrito aqui pode estar passando, inscrito, inscrita, ou alguém, algum familiar, ou algum amigo está passando, alguma pessoa que você trabalha, tá no seu emprego trabalhando junto ali, tá passando por alguma situação, você vê um comportamento diferente, né? E aí você pode ajudar essa pessoa a ela conseguir ela voltar a ter o domínio, o controle da vida dela. Tá bom? Um abração para você, fica tudo bem, vai dar tudo certo e espero aí que você esteja, que as coisas se encaminhem bem e que você consiga retomar ao controle, né? Você ou quem você gosta, né? Ou como uma forma de prevenção, né? Sabendo do que é esse tipo de assunto, ou então ajudando alguém aí que você gosta. Combinado? Um abração e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.